Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio do Toque com Clio. Hoje é o 14º. Estamos quase beirando ao final dessa primeira temporada e eu espero que você esteja curtindo. Se está curtindo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai amar esse bate-papo agora. Você que é mãe, especialmente, ou pai, com certeza vai fazer bastante diferença aí no dia a dia com a sua criança. E se você não é inscrito ou inscrita no canal, então já faça isso, porque o sininho será ativado e aí você vai receber notificação quando nós tivermos mais episódios e mais novidades aqui no canal para você. Hoje eu vou falar com ela, que é pediatra da Vitória, e eu não podia deixar de trazer uma pessoa que faz tão parte do dia a dia lá em casa e que é de tanta confiança nossa e de muitas outras famílias aqui na região de Rio do Sul. Ela é médica pediatra, especialista em terapia intensiva pediátrica, pós-graduada em alergia e imunologia. Janaína Zizimer Pereira. Tudo bom, Jana? A famosa tia Jana. Tudo ótimo. Obrigada pelo convite, né? Obrigada pela confiança também. Imagina. A gente fica muito feliz de ter esse vínculo, assim, essa proximidade e saber que a gente faz uma partezinha da história de vocês. É verdade, sem dúvida faz uma parte, e eu acho que você sente isso também. Sim, com certeza. De todos os pacientes, e eu também me sinto um pouco, a gente erra, né, na hora de falar que é a minha médica pediatra, não, na verdade é a médica pediatra da filha ou do filho. Não, mas é da família. Mas é da família, É da no família. fim você acaba fazendo tudo, todo mundo junto, participando, e a gente se sente também parte disso, né, É muito Jana? gostoso, eu acho que a pediatria, para mim, talvez seja uma das coisas mais gratificantes, assim, que a gente tem um pouquinho acaba se tornando amigo, às vezes um pouco mais próximo, às vezes um pouco mais distante. Tem famílias que às vezes se sentem um pouquinho mais, não, a doutora é lá e eu aqui, mas tem momentos que às vezes a família tá ali numa situação, a criança tá com febre e tal, tu poder mostrar que tu tá ali também como vou confortar, vou dizer, não, vai dar tudo certo, né? Isso é uma coisa tão legal, e depois a pessoa liga e diz, tá tudo certo, tá bem, obrigada, doutora, precisava só ouvir aquilo que a doutora falou. Então isso é muito legal. Muito de ter uma certeza pela resposta, né, pela palavra da médica. E às vezes a gente nem, né, a gente como profissional também não tem certeza de tudo, mas às vezes assim, ser essa parceira, né, essa parceira de buscar melhor saúde, melhor desenvolvimento do filho, que é o nosso bem mais precioso, assim, tu ter alguém que tu pode... algumas vezes também tu chegou a comentar, isso aí, eu li isso, né? Hoje em dia tem muita informação, então às vezes as famílias ficam perdidas, e com razão, até nós médicos, às vezes a gente acaba se perdendo, e ter assim um norte, não, vou perguntar, se a doutora não souber, ela vai atrás, mas ela vai nos dar uma resposta um pouquinho mais certa, né? Vem muito no teu consultório pais, né, de pacientes que consultam o Dr. Google, assim? E direto, né? Eu não acho errado, sabe? Eu acho que quando a gente tem alguma, né, uma questão de saúde ou do desenvolvimento, hoje é mais comum acontecer assim, as preocupações com o desenvolvimento infantil quase, sabe? De diagnósticos já, diagnóstico, e será que é normal? Será que é assim? Será que é assado? Entendi. E como tem muitas situações que estão aparecendo aí, claro que as famílias ficam preocupadas, né? E aí vem questionar, mas eu li em tal lugar, tal influenciador falou, e então eu acho que é bem válido. Eu só acho que cabe a nós, como profissionais de saúde, orientar o caminho a seguir. Então, assim, eu não posso escutar a blogueira que não tem informação nenhuma, né? Ao mesmo tempo, às vezes as pessoas, né, talvez isso já tenha acontecido contigo, assim, a gente vê lá um vídeo, vou dar um exemplo, autismo. Minha filha já fazia isso e eu não sabia, mas era autismo. Aí é um corte isolado de um movimento que aquela criança está fazendo. Fora do contexto. E aí a família fica pirada porque viu, porque olha, ele tá fazendo também. Aí, opa, vamos lá, tá, mas tá fazendo isso agora, tá fazendo outras coisas junto, então é uma coisa que a gente tem que saber guiar, mas eu não acho ruim, eu acho importante, inclusive, assim, tem situações que às vezes vem pertinente, assim, doutora, mas tal medicação agora eu vi que não pode mais usar porque tem um aditivo ali, vou lá pesquisar, é isso mesmo? Não, aí eu trago a resposta, eu vou continuar prescrevendo por isso, ou então não, que bom que tu me alertou porque isso mudou. Então acho que é bem válido, a gente só tem que saber a quem recorrer, né, porque o ficar na dúvida, eu sempre digo, o atual Instagram e Google em si, é as antigas vó, tia, madrinha que vinha com uma... Só que que não deixa de ser, porque essas tias estão online, né? O único problema é que agora, assim, a informação vem vezes 1000, né? Exatamente. E assim, você saber filtrar essas informações, eu acho que é o mais importante, você ser a pessoa, e no caso, a mente inteligente, que vai saber, não, isso aqui é bobagem,
isso aqui eu vou levar para o consultório. Para não também perder a hora da tua consulta ali, sei lá, girando em torno de coisas que realmente tá na cara que não é. Tá na cara que é um corte isolado, que é uma fala fora do contexto, sim, e que é midiática, que é só para realmente criar viralização, criar mídia em cima, né? E assim, é difícil, né? Porque assim, tem pessoas muito bem intencionadas, garanto que muitas mães, quando isso acontece, elas tentam criar isso para alertar, não quero que você passe pelo perrengue que eu passei. Mas tem gente que se aproveita e faz coisas para ganhar view, né? E eu acho que, é triste, né? É triste, é lamentável essa situação, porque daí pega essas pessoas, quando a gente tem filho, vocês que são mães e nos assistem, vocês sabem que é assim, porque a doutora Jana também é. A gente fica eu pelo menos, eu fico numa instabilidade emocional e muito vulnerável, então assim, qualquer coisa que a pessoa for me falar, já bate para mim como uma grande verdade. E aí eu já começo a parar para pensar, sendo que no meu modo normal do dia a dia, não é assim. Então tem que cuidar muito assim com o que você assiste, o que você consome, porque você escolhe aquilo que você assiste. E eu acho que também, Jana, escolher é muito o profissional, né? Eu não sou daquela política de ir em vários para atestar opinião, sabe? Acho isso péssimo, porque daí gera mais confusão, mais insegurança. Eu entendo, e assim, tem situações que eu mesma, porque às vezes é aquela coisa do núcleo familiar, né? Então assim, a família vem consultar comigo, mas a tia foi num médico lá em Blumenau, lá em Timbó, eu não me incomodo, eu digo, gente, eu vou ficar bem feliz se vocês forem lá e me disserem, não, ele falou a mesma coisa. Ou às vezes assim, é uma situação um pouquinho mais difícil, vamos ver um outro prisma, né? Então, mas realmente, se pinga, porque às vezes acontece de tu prescrever uma medicação e em 1, 2 dias a criança não melhora, em vez do profissional retornar para ti, ele vai em outro, tu nem sabe se a criança respondeu ou não, tu não vai saber se aquele teu tratamento foi eficaz. E aí acaba que às vezes a criança não tem segmento, aí ela às vezes está tomando um monte de medicação, não digo erradas, mas às vezes são pessoas que pensam de maneiras diferentes, então acaba não ajudando, né? E a criança vira o quê? Vira uma cobaia. Coitadinha. Testando tudo que é tipo de medicamento. Jana, tua paixão por pediatria, quando é que nasceu? Foi desde criancinha que você falava que você queria ser pediatra? Eu vou te falar que assim, eu não lembro, minha mãe que conta assim, que eu tinha uns 3 anos assim, que ela disse que uma vez eu estava assistindo alguma coisa na TV e que eu disse que eu queria ser médica das crianças ficam nas caixinhas. E aí as caixinhas eram as incubadoras, né? E depois disso eu nunca pensei em ser outra coisa, assim, né, eu sempre que as pessoas falavam, você é médica de criança, médica de criança, né, porque tem a época da bailarina, do astronauta e tal, eu nunca tive essas épocas, foi sempre médica e eu não tenho nenhum médico na família, minha família não tem isso, então eu não sei nem de onde que surgiu essa vontade, mas eu acho que eu acertei o caminho. Acertou o caminho. Você nunca se viu assim numa bifurcação, tipo, será que é isso? Nunca teve dúvida a respeito? Na época do terceirão ali, na época era bem difícil, a questão do vestibular, aí tu fica mais inseguro, e eu sempre também gostei bastante da parte de fala, de jornalismo, de escrever, eu gostava muito disso, assim, então, teve na época uns professores falando, por que você não tenta fazer jornalismo? E aí eu fiquei, será? Aí eu disse, não, vou tentar também, se der certo, passei, se não desse, né, eu poderia trocar, e aí acabou que em alguns momentos da minha caminhada eu acabei usando também essa facilidade no falar, na comunicação de outras maneiras, né, então fazia parte do jornal do centro acadêmico na época da faculdade, aí escrevi alguns artigos junto com colegas, né? Mas também na medicina a gente tem que usar muito, eu imagino, de artifícios de escrita. Não, e de fala. E de fala, né? Também, porque você lida com o público o tempo todo, né? E tu saber também, eu acho que isso é muito, às vezes é uma coisa que faz a diferença no profissional, que é tu saber atingir aquela família com aquela linguagem, né? Porque não adianta eu falar aqui termos técnicos e tal, se aquela pessoa não né, agora se eu chegar a explicar, às vezes de uma maneira bem simples, o que eu acho que aquela situação tá necessitando e tal, mesmo que aquilo não sejam termos bonitos, mas essa comunicação e essa empatia acaba sendo muito mais válida, muito importante, né? E a gente estuda em comunicação a tal da dissonância cognitiva, né? Eu, emissor, passo uma mensagem para você que é receptora, se eu
passo uma mensagem, você não entender a minha mensagem como ela é, a responsabilidade é minha. Então você sente essa responsabilidade enquanto médica desse paciente mesmo leigo ter que entender o diagnóstico, Sim. ou o que você está querendo falar, né? O tratamento, né? E tudo, e sem ter aquela linguagem técnica do médico que afasta o paciente e que o paciente não vai entender, né? E aí não adianta nada, isso né? mesmo, não adianta. Então, nesse caminho da medicina, assim, eu acho que eu sou muito realizada. Eu acho que tem momentos que a gente, tá sobrecarregado, tá cansado. Não vou te dizer que eu sou sempre assim, super carismática, assim. Não é, né? Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo, qualquer profissão, né? Mas realmente eu me vejo muito abençoada de ter tido o caminho certo desde o começo e tá trazendo frutos, assim, de me sentir valorizada e me sentir recompensada com aquilo que eu faço, né? Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Porque são alguns anos já, né, Jana, na área? 20 alguns, né? 20 alguns. Não vamos, não dessa. alguns, ponto. Não precisamos entrar em detalhes. Mas assim, o que eu queria perguntar nem era isso, na verdade, era assim, hoje você já tem pacientes que você deu alta, porque já não faz mais parte da pediatria e da tua área. Sim, eu tenho pacientes que são meus netos postiços já. Netos postiços, você chama. A primeira vez que aconteceu, era um paciente que eu acompanhava desde que ele era, assim, tinha uns 4, 5 anos, quando eu vim para Rio do Sul, e aí era uma criança, assim, que teve várias intercorrências, eu acompanhava ele com bastante frequência. Aí, lá com uns 17 anos, ele veio uma vez sozinho na consulta com a namorada. A mãe tinha ficado em casa, e a mãe já era, tipo, dessas que a gente falava, assim, com mais, né, aí ele, doutora, pois é, as questões dele lá, disse, não, tudo bem, aí ele queria saber se tinha um outro médico que eu podia indicar, porque a pediatria vai até o final da adolescência, que apesar de que atualmente tem uns adolescentes de 30 anos, né, mas tem, né, oficialmente vai até os 18 anos, 19 incompletos, então até lá, meu consultório está aberto. Aí indiquei um profissional que ele poderia seguir depois, uns 2, 3 anos depois, era um último dia assim, vamos encaixar um bebezinho que não estava bem. Quando eu abro a porta, era ele, mas tinha um pacotinho assim na mão. Surpresa! Eu achei o máximo, nossa, assim. Que legal. E depois disso já teve, assim, alguns que eu acompanhei. Essa semana mesmo aconteceu, assim, também estava acompanhando o parto de uma moça, que já era o segundo filho dela, e aí veio a avó dos bebês, e aí a avó olhou assim, a doutora faz tempo que trabalha aqui, né? Eu disse assim, pois é, a senhora foi médica dela. Sou eu mesma. Sou eu mesma, mais uns cabelos. Que legal, mas é muito legal. É muito bom isso, né? Muito gostoso. Dessa reputação que acaba se criando, né, Jana? A Jana, super jovem, dos seus 20 e poucos anos de carreira, tem uma das outras paixões que a gente sabe, acompanhando ela, que é a maternidade. E eu acho, assim, que uma pediatra sem ser mãe, ela pode ser muito boa na teoria, mas a prática conta bastante, né? Olha, eu nunca vou me esquecer quando meu filho mais velho nasceu, foi tudo meio assim, a gente tem uma vida muito regrada, assim, eu tenho tem qualidades e defeitos, uma das minhas qualidades, que às vezes é um defeito, é ser muito focada, então eu quero uma coisa, eu consigo. E de repente vem um serzinho de 2,5 kg que diz até a hora que vai nascer, que aí ele nasceu antes da hora, né? Não importa, eu quero nascer, e ele resolveu nascer de 8 meses, e aí, enfim, aí era um bebê que chorava bastante, eu não sabia como resolver aquilo, e aí eu chorava junto, aquela coisa de mãe, assim, né? Bem mãe. E aí eu uma vez postei uma fotinho assim, e ele tava, entre tantas coisas que eu era contra, eu adotei a chupeta. A gente morde a língua, né? A gente morde a língua. E aí eu coloquei a chupeta, assim, postei uma foto, e aí um colega meu pediatra escreveu assim, na prática a teoria é outra. E é palavra de ouro, né? Então eu realmente me tornei uma outra profissional, né? Uma outra pessoa. Ontem eu e meu esposo estavam falando que bênção que é ter os filhos na nossa vida, independente de se lá na frente der algum contratempo ou o caminho deles vai ser diferente do que a gente imaginou, mas essa caminhada nos faz pessoas tão diferentes e tão melhores. Ele disse, se a gente não tivesse filhos, a gente ia ser esse cara muito chato, porque assim, sem assunto, não criticando quem não tem, eu acho que cada um tem a sua visão de ser, né,
Mas eu acho que para nossa vida, para minha vida, para meu marido, assim, foi uma virada de chave, assim, de deixar muitas coisas pessoais, vaidades e interesses que pareciam muito importantes e acabaram, tu olha para o lado meio futilidade, né? E de repente tu também se permitir, assim, opa, não, agora não sou eu que mando, vamos ver o que a vida vai, né? E aquela criaturinha que tu vai tentando, vai por aqui, não deu certo, vai por ali, não deu certo. Opa, chegou um momento da vida que tudo que eu fiz e deixei de fazer, ele parou de chorar no tempo dele, né? E isso para mim foi muito importante como pessoa, né? Eu acho que a maternidade, por mais que tenha momentos que eu digo para meus filhos assim, eu quero ser a mãe chata, porque toda pessoa bem-sucedida quer uma mãe chata. Então eu sou a mãe chata, eu sou aquela que cobre, que incomoda e tal. Mas eu acho que mesmo assim a principal virtude que a maternidade me deu foi a paciência. E eu passar a paciência para as pessoas e dizer, gente, tem coisas que não dependem da gente, né? Tem coisas, mas eu queria que dormisse a noite inteira. Eu também queria, mas não é sempre assim que funciona. Eu posso te ajudar, posso te orientar, mas vai ter algumas situações que não vai ter jeito, não tem que esperar. Não vai ser assim que vai funcionar. Né? E para nós, mães, mulheres mais... como é que eu posso dizer assim, a gente que estudou um pouquinho mais, o que se preparou mais para a maternidade, que teve filhos um pouquinho mais velhos, assim, isso é mais difícil, né? Porque assim, tu perder a rédea. Você, nesse período que você engravidou, teve o primeiro filho, eu imagino que tenha sido o período mais complicado do que o segundo, né? Quando é o segundo, você já fez o estágio do primeiro. Então tem coisas que você neurava que você já não neura mais. Nossa, muito. Você já solta mais, né? E assim, é uma vivência diferente, assim. Eu acho que se a gente tiver 3, 5, 7 filhos, a gente vai ter vivências diferentes em cada um deles. Mas é uma coisa mais tranquila, porque tu pensa que tem coisas que não adianta tu, né, se estressar, porque eu quero que durma às 8 horas. Tá, mas se a criança não dorme nesse horário, e se eu colocar às 9 e ele dormir bem, tá tudo certo também, né? Então, deixar de ser um pouco tão rígida, a vivência entre os irmãos também, né? Os meus filhos, quem me conhece pessoalmente, sim, meus filhos são, o Lourenço tem 12, mas o Benício tem 9. E eles, assim, sempre foram, Lourenço é leonino, né? Então, a personalidade... Ele também escolheu o signo, porque ele era pra ter nascido virginiano e virou leonino. Dá pra deixar a mãe dele bem louca. Então, assim, eles têm muito atrito entre si, assim, né? Mas, assim, eles aprendem, eu digo, os irmãos são um estágio para a vida, então eles têm que aprender a tretar, e têm que aprender a se entender, e assim vai. Então, essa vivência de ter dois é uma coisa que eu acho que para nós também foi muito legal, apesar de que às vezes a gente tem vontade de deixar eles resolver as coisas sozinho, né? Isso, não se meter, né? Não se meter. É verdade. Você planejou ter filhos, então? Sim, bem planejadinho. Você quis planejar? Quis. Talvez hoje, se eu olhando como eu tô hoje, talvez a gente pudesse ter até tido esse passo um pouquinho antes, sabe? Porque a gente sempre vai achando coisas na frente para colocar, né? Mas eu quero estabelecer profissionalmente. Eu quero ter a minha casa. Porque eu quero... E pra gente, como médicos, né? Eu, meu esposo, a gente tinha até a questão da rede de apoio, tinha que achar uma pessoa de confiança e tal. Então, foi bem organizado, assim. E eu acho que foi super válido, assim, mas eu acho que não precisava ter esperado até quase 33 eu tinha o primeiro. Poderia ter tido um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Eu acho que a gente tem mais pique, né? 33 o primeiro. O primeiro, 35 segundos. 35 segundos. A gente tem mais pique. Né? Porque aí agora eu tô aí, né? 40 e tantos, tendo que ir jogar bola. E os meninos dão um baile em você, né? Eu brinco que 1 hora com a minha filha é 3 dias que eu vivi, já em 1 hora só. Pra que academia, né? Pra que academia, gente? Pra que fazer funcional e tudo mais? Levantamento de filho criança top, tá ali, mãe um colo, e a garota já não tem mais, né, 5 quilos de peso, né? É isso. Gente, nós vamos voltar a falar com a doutora Jana aqui, até a questão pediátrica também, que eu sei que vocês sempre têm muitas dúvidas, mas antes a gente vai pro intervalo, tá? Acompanhe ali os nossos parceiros. Olá, eu sou a Nery do Alfazemas Café e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada sala que tem aqui no Alfazemas.
Esse aqui é o espaço Sensações. É um espaço que foi criado para que as pessoas possam desopilar um pouquinho do seu ambiente de trabalho. Ele tem 4 cadeiras, 4 banquetas e uma bancada, onde as pessoas durante a semana trazem seu laptop, aproveitam o clima, a música do Alfazemas e trabalham, sentindo uma paz e trabalhando com prazer. Essa aqui é a Sala dos Sonhos, a sala que foi projetada pensando em realmente sonhar, de olhar para o teto, de imaginar, de criar expectativas, de criar até uma ambição para um futuro e de imaginar como você quer que seja o seu futuro. Mas o futuro pertence a vocês, a cada um. Então a nossa vontade é que vocês sentem-se, tomem um café e realmente sonhem. Essa aqui é a Sala do Infinito. É a sala que a gente tenta representar que os nossos sonhos da outra sala. É a sala que a gente pensa em olhar para o céu, ver um céu estrelado, poder usar suas asas e voar para o infinito, para ter a consciência de que realmente o céu é o infinito. E o símbolo do infinito está extremamente ligado à nossa vida. Apresento a vocês o Diana Marian Studio e Academy, um espaço preparado para receber você que deseja realçar ainda mais o seu olhar. No Diana Marian Studio e Academy, os procedimentos são realizados pela própria Diana, que é especialista em extensão de cílios. São utilizadas técnicas das mais naturais às mais volumosas, sempre pensando nas particularidades de cada cliente, seus gostos e o seu tempo disponível. São técnicas de excelente durabilidade, feitas em 1 hora para quem tem uma vida mais corrida, mas é vaidosa, além de técnicas mais elaboradas, com sessões que duram de 2 a até 3 horas e meia. Há ainda cursos do iniciante ao avançado na área de extensão de cílios. Diana Marian Studio e Academy. Fica localizado em Braço do Trombudo, mas recebe clientes de várias cidades vizinhas do Alto Vale. Agende já o seu horário. Seja bem-vindo à Contabilidade Gills & Neckel. Aqui você encontra serviços contábeis para pessoas físicas e jurídicas, desde declaração de imposto de renda até a contabilidade completa para grandes empresas. Hoje, a Contabilidade Gills & Neckel atende mais de 250 clientes, sendo estes, na sua maioria, Simples Nacional e Lucro Real. E conta com uma equipe especializada de 14 colaboradores com formação na área e cursos técnicos atualizados. A Contabilidade Gills & Neckel fica localizada no início do bairro Tabuão, na cidade de Rio do Sul, Santa Catarina. Facilitar a vida de seus clientes perante a contabilidade e o governo e traduzir toda e qualquer burocracia é o propósito da Gills & Neckel. Contabilidade Gills & Neckel, contabilizando seus sonhos, histórias e sucessos. Olá, eu sou o Diego, seja bem-vindo a Empório Smart, a melhor loja, a mais completa de celulares, acessórios e assistência técnica da região do Alto Vale. Aqui na Empório Smart você encontra diversas opções de celulares novos e seminovos das principais marcas do mercado. Seu celular usado também é avaliado na troca. Nossa loja conta com diversas opções de acessórios para otimizar o uso do smartphone e o seu dia a dia, como caixas de som, cabos, fontes, capas, películas, entre outros dispositivos inteligentes. Também contamos com assistência técnica especializada em recondicionamento de telas originais e reparos avançados. Venha para Empório Smart, um espaço amplo, moderno e confortável, pensado para você, cliente, ter a melhor experiência com a gente. Gostou? Siga nossas redes sociais, estamos postando sempre novidades. Estamos localizados na Avenida Oscar Barcelos, bem em frente ao terminal urbano. Seu novo celular está aqui, venha nos visitar.
É uma pena que você esteja assistindo a gente aqui e, apesar da nossa produção, Tobias maravilhoso, colocar ao vivo, a gente gravou esse episódio na loja Casa de França, minha convidada anterior, e aí eu vou supor as dúvidas que vocês tenham a respeito de pediatria e as mães continuem nesse programa, os pais continuem também. Por quê, doutora Jana? Porque a gente deve ter uma amostragem de perguntas mais frequentes dentro do consultório que ajudam a elucidar essas dúvidas da maioria. A minha dúvida muitas vezes é a dúvida da mãe que está agora grávida, que ainda não teve o filho e que não passou por situações que nós que já tivemos, passamos, né? O que é mais repetitivo, o que se repete assim semanal ou mensalmente no teu consultório de dúvidas dessas mães? Eu acho que independente de temporada, que você até comentou, inverno ou verão, assim, eu acho que o principal é meu filho vive doente. Meu filho vive doente, meu filho vive ranhento, vive gripado, e o que fazer? Precisa de um remédio para imunidade, né? Isso é uma coisa que é recorrente, assim, na faixa ali entre 1, 2 aninhos, assim, muitas crianças recebem diagnóstico de bronquite, asma, vai no pronto atendimento, né? E as mães e os pais às vezes não têm esse entendimento, assim, que o sistema imunológico da criança está em construção nos primeiros 2 anos, né? E se a criança começa a ter contato com vírus e bactérias nesse período mais precoce, então ali por volta de 1 aninho, começa a ir para a escola, eles começam a ter contato com o vírus sem estar com a imunidade pronta. E isso não significa que tem algum problema, né, que precisa ser medicado. É a realidade que a criança está enfrentando. Então, o que é o normal? Normal de uma criança entre 1 e 3 anos, que frequenta a escola principalmente, é ter uma média de 8 a 12 infecções respiratórias virais por ano. É o normal. É o normal. Cada uma dura de 10 a 15 dias. Então, 10 a 15 vezes 10 vai dar mais ou menos uns 100 dias de nariz correndo por ano. Frouxo, né, aqui na nossa região. Ah, mas aqui é pior do que na praia, sim, nosso clima não ajuda, né? É um ambiente muito úmido, as manhãs são muito frias, então o frio ele faz uma situação que chama de vasodilatação periférica. Um dia de muito frio, o nosso corpo precisa circulação nas extremidades para não sofrer. E o nariz é uma extremidade, então muitas vezes aumenta a circulação ali, extravasa mais líquido, com isso a pessoa fica com coriza mesmo sem estar resfriada, e ali acaba abrindo a porta para o vírus entrar. Então, por isso que em ambientes, épocas de mais frio, isso é mais comum, né? Não é que os vírus moram só em ambiente frio, mas aqui a gente acaba tendo com mais recorrência. E aí, essa continuidade, esse emendar uma infecção respiratória na outra, é uma coisa extremamente cansativa para as famílias, né? Sim. Porque, assim, 10 dias de nariz correndo é 10 dias sem dormir direito, né? E aí, buscar o que fazer, né? Então, muitas mães não têm acesso à informação de que tem algumas vacinas que a gente pode fazer na rede privada, que ajudam a proteger as complicações, né, bacterianas, que a gente chama. O aleitamento materno, quando possível, é uma coisa muito legal. Convívio com fumaça. Então, às vezes, mas não tem ninguém que fuma, mas eu tenho fogão de lenha dentro de casa, que eu ligo todo. Então, são pequenas coisas e que fazem muita diferença na saúde respiratória daquela criança, né? Nos meses de verão, aí a gente também dá um pouquinho de pausa nos vírus respiratórios, mas aí tem as gastroenterites, que também são frequentes, né? Então, quanto tempo pode um vírus intestinal, por exemplo, a criança pegou uma virose de praia, quanto tempo esse vírus fica no corpo? Num bebê pequeno, até 2, 3 anos, até as fezes normalizarem, é uns 10 dias. Né? Claro que não vai ficar esses 10 dias doente e tal, então tem medicações que a gente pode, mas também não é uma coisa que se trata com coisas mais grosseiras, assim, é tratamento sintomático. E a dificuldade é essa, a gente entender que mesmo que a gente não possa eliminar aquele vírus, mas tem coisas para fazer para amenizar, entendendo que o tempo do vírus do corpo eu não consigo diminuir. Né? Então isso é uma coisa que às vezes as famílias realmente por não entenderem o processo, né? Outra coisa, tosse. Mas meu filho tosse, tá sempre tossindo. Primeiro, a tosse é uma defesa do corpo, né? Então, assim, é ruim uma criança a noite inteira tossindo? Sim, isso aí a gente consegue ajudar. Ela não dorme direito, mau humor. Mas eu não posso dar um antitussígeno, assim, um remédio que corte completamente a tosse. Como que ela vai eliminar aquela secreção, né? Então, como que a gente ajuda a amenizar a tosse? Limpeza nasal, fazer fluidificação, então inalação,
tomar bastante líquido. As mães aqui do teu atendimento, assim, não é deletando ninguém, tá, gente? Delatando, aliás, ninguém, mas elas costumam fazer isso, por exemplo, lavagem nasal, nebulização? Tudo é assim, tem as mães que vêm, às vezes, assim, por indicação, elas muitas vezes não estão ainda conseguindo Habituadas. entender esse processo. Uhum. Quando elas aprendem, né, e conseguem entender e percebem que melhora, elas passam a informação adiante, né? Tu foste uma, né? Muito, então, muito. isso é muito legal, assim, quando também as famílias conseguem replicar essas pequenas coisas que a gente vai passando, e, mas então é isso, doutora? Então se eu der muita mamadeira, se a criança está tossindo, ela vai engasgar, então naqueles dias que tá com tosse, eu vou tentar não dar tanta mamadeira. Coisinhas pequenas que às vezes fazem a diferença numa noite mal dormida. Exatamente. Né? E faz muita diferença o sono da criança de qualidade, né? E da família, né? Da família, da mãe, especialmente, né? Porque a gente faz Botox por quê, né? Por que será, minha senhora? Mas a criança também, sono e fome, né? Um troço que tira o nosso bom humor. Tira o carisma de qualquer ser humano agora, de uma criança. Não, eu digo, sono dói, né? A criança sono chora dói. como Boa. se tivesse levado uma surra, assim, dói mesmo. É verdade. E também, assim, a 10 minutos eles acordam prontos pra vida, né? Então, quem dera, né, a gente, na nossa idade, conseguir isso, maravilhoso. Se você ficou com alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa, vamos fazer o seguinte, então, você deixa aqui nos comentários, a gente passa para a doutora Jana, quem sabe ela volta em algum outro momento, ou ela mesma possa responder no @ dela. Como é que é o teu @ no Instagram, Jana? É doutora Jana Pediatra. Doutora Jana Pediatra, tudo junto. Isso, tudo então junto. você encontra ela lá. Doutora, muito obrigada pela sua vinda aqui hoje. Obrigada, amei o papo, Cleo, também, sucesso. Adoro sempre, obrigada, e sempre que eu puder, estou à disposição. Maravilha. E obrigada mesmo. Obrigada a você pela disponibilidade, eu espero que vocês também tenham amado, eu adorei muito. Deixa aqui nos comentários pra gente o seu like, já deixa também o like. E na próxima edição, no próximo episódio, a gente se vê com mais Toque com Clio. Um beijo, até!